Galera, o filme do Oppenheimer tá por aí, já tá em cartaz, já tá aí despontando aí algumas críticas aí também. Então, nada mais justo do que a gente começar conversando sobre o que a gente quer ver desse filme. This is a national emergency. Detonator charged. We're in a race against the Nazis. And I know what it means if the Nazis have a bomb. O primeiro ponto que a gente tem aqui é a história pessoal do Oppenheimer. Ele é uma pessoa que, de acordo com o Cillian Murphy, né, o ator que interpretou o Oppenheimer nesse filme que vai sair agora, em dia 20, que ele tem muitas camadas. Essa foi a expressão que ele usou para falar sobre ele, né? Eu interpreto essa frase dele de que tem muitas camadas aí por conta da construção de história que ele teve. O próprio Oppenheimer ele tem uma construção de história assim bastante peculiar mesmo. Ele sempre foi um aluno prodígio. Ele pulou vários anos assim na escola, por exemplo. Chegou a ser orientado mais pra frente ali já, quando já estava, se eu não me engano, em Harvard. Ele foi orientado pelo J.J. Thomson. O Thomson, ele foi o descobridor do elétron, né? Ele queria mesmo ser orientado pelo Rutherford, né? Que foi o cara que descobriu o núcleo atômico, né? Mas esse cara acabou não gostando muito da ideia e acabou rejeitando ele como seu orientando, né? O Oppenheimer, ele era, no começo da carreira dele, ele era muito ruim em física experimental, né? Ele começou na química, e da química ele saiu e foi para física, e nesse período ele chegou a ter até comportamentos autodestrutivos, porque ele sofria de depressão, ele teve várias crises emocionais também no meio do caminho, e isso é uma coisa que fica com ele por toda a vida dele. E a pior crise que ele teve, uma crise assim que eu achei bem forte quando eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo, foi que ele quase matou um tutor dele, que era o Patrick Blackett. Ele quase matou o tutor dele com uma maçã envenenada. Ele injetou um monte de químicos dentro da maçã e deixou ali meio que pro tutor dele comer a maçã e morrer. Aí depois, mais pra frente, ele só foi bem aceito lá dentro da universidade e tudo, porque se ele fizesse acompanhamento psiquiátrico também. Então, aí já começa uma das camadas aí que tem do Oppenheimer. Mas ele só foi se encontrar mesmo, como formação, mesmo na física quântica, que ela estava ainda se formando ainda, era uma coisa muito nova. Não tinha muita gente que confiava nesse estudo, então provavelmente a gente vai ver isso no filme também. Eu espero que a gente veja essa desconfiança em relação à física quântica, porque era uma coisa muito nova para a época. E ele chegou a ser professor mais para frente, depois da formação dele e tudo. Depois que ele se especializou em física quântica, ele se tornou professor da Caltech e na Berkeley, que eram duas universidades assim muito fortes, assim, era como se fosse a meca dos físicos, né? Era o ponto principal ali onde o pessoal teria que ir para estudar física. Ele era, apesar de ele ser poliglota, saber poesia, filosofia e tudo, ele não tinha didática no começo. Isso é bastante engraçado. Não sei se isso vai ser explorado no filme, não tenho ideia nenhuma se isso vai chegar a ser explorado no filme, mas eu queria bastante ver isso. Pelo meu lado do professor, eu gostaria de ver ele tendo tendo dificuldade de fazer explicações, que é uma coisa que ele... Tanto que ele só, na primeira turma dele só ficou um aluno até o final do curso. Ou seja, tipo, todo mundo começou a desistir porque ele não tinha didática nenhuma. Mais pra frente ele acabou, né, pegando o jeito e tal. E aí com isso ele acaba tendo um desses alunos dele, que é o Hartley Snyder. Eles começam a entrar um pouco na área da astronomia também. E aí eles conseguem descobrir a origem dos buracos negros ainda sem ter exatamente o nome, a nomenclatura buraco negro, né? Uma época que ainda que o Einstein nem sabia e ainda duvidava ainda que existia um buraco negro né, no universo. E aí outros pontos que eu queria também ver também no filme, assim, acho que isso é muito interessante e que esse ponto eu acho que vai ser bastante explorado no filme, que é os bastidores do Projeto Manhattan. Aquela ideia de, tipo, toda aquela questão política envolvida em relação ao projeto,
a questão econômica, tipo, putz, esse projeto vai ser caro, o que a gente tá fazendo no meio do deserto para fazer um teste de uma bomba? Outra coisa que é, assim, logo de cara mesmo, assim, que chama muita atenção, foi a declaração do Christopher Nolan falando sobre os efeitos práticos, né, que ele vai usar efeitos práticos para produzir o filme. Ele só usou isso, ele não usou nenhum recurso digital para reproduzir ali a bomba, tanto do teste do Trinity, né, que é o teste ali para a segunda bomba ali, que foi o Fat Man, né, que foi a bomba ali de Nagasaki, que foi jogada em Nagasaki e tudo. Todo esse efeito vai ser prático, ele vai usar ali jogo de iluminação, alguma coisa de fumaça, alguma coisa desse tipo, assim, para reproduzir o efeito da bomba ali, do teste, né, da bomba. Um outro ponto também que eu achei muito interessante é que esse cara, ele tem a melhor equipe que ele podia encontrar, ele tem nesse filme. Na trilha sonora ele tem o Ludwig Göransson, alguma coisa desse tipo, assim. É um nome bem... é sueco, é difícil de falar. E ele foi simplesmente o cara que colocou a trilha sonora pro Creed, Venom, que ganhou um Grammy pelo Pantera Negra, e também fez a série mais recente aí, que foi o trabalho mais recente dele aí, que foi o Mandaloriano. Né? O Mandaloriano, que é uma série assim que tem uma música fenomenal que dá o tom da série. Então, eu espero que o filme tenha a trilha sonora seja muito bem usada nesse filme, porque, inclusive, o silêncio. A questão do silêncio, usar o silêncio ali para trabalhar nesse filme vai ser muito interessante. Que tem uma frase do Oppenheimer que é de que quando eles estavam lá no teste do Trinity, algumas pessoas deram risada, outras pessoas ficaram sem completamente assustadas, assim, sem ação, mas a grande maioria mesmo ficou em silêncio. A galera ficou em silêncio total. E eu espero que isso aconteça ali naquele teste. Mas bom, além dessa galera toda dos efeitos práticos, da trilha sonora, a gente ainda tem um elenco que é super experiente. A gente tem Robert Downey Jr. na escalação como o Lewis Strauss. A gente tem o próprio Cillian Murphy também, que já fez, né, Peaky Blinders, o Batman, né, também, outros filmes aí também bastante icônicos aí com ele. Enfim, temos uma galera aí, um monte de gente, assim, bastante atores, assim, bastante experientes mesmo, Matt Damon e tudo. Então, eu espero que esse elenco seja bem aproveitado também. Outro ponto que eu queria também ver nesse filme é em relação à questão do pós-guerra. A opinião do Oppenheimer, depois que ele tem a conclusão da guerra e tudo, quando ele explode a bomba e tudo, quando explodem as bombas lá em Hiroshima e Nagasaki, ele muda completamente de opinião em relação ao uso das armas atômicas. Ele vai fazer campanha contra a bomba atômica, ele vai entrar com um grupo ali para tentar evitar o uso de bombas de hidrogênio e tal, a criação de bombas de hidrogênio e tudo. Então, é bastante interessante ver isso na personalidade também, como que muda a questão do Oppenheimer, né? Aquela figura que é bastante egocêntrica, de certa forma, no início, e depois ele fica completamente desolado depois do que ele vê o resultado da bomba, né, das duas bombas que foram jogadas sobre o território japonês. Outra coisa que eu também queria ver também é a interpretação do Einstein. Eu acho que o Einstein, tipo, ele não vai ser um papel muito grande no filme. Muito provavelmente ele vai ter uma cena só, uma ou duas cenas, porque ele não fez tanto, ele não contribuiu tanto assim pro Projeto Manhattan, além da carta, da produção da carta, que não foi ele que escreveu. Inclusive, ele só assinou essa carta, que foi dado por Delano Roosevelt lá para criar o Projeto Manhattan mesmo, que era o projeto da criação das bombas atômicas, e avisando, né, que os alemães poderiam ter potencial bélico para fazer produzir conhecimento científico para produzir uma bomba atômica. Então eu acho que o Einstein vai ser uma interpretação bem pequena, um papel bem pequeno, mas ele tem que ser marcante o suficiente para a gente acreditar que aquele cara é o Einstein. Senão, para mim, já vai desandar um pouco o caldo. E a última coisa que eu tenho para trazer também para vocês é que tem o roteiro e a direção do Nolan. O Nolan já é um diretor muito bom, ele é um diretor que sabe usar muita técnica visual para fazer os filmes dele.
ele tem um roteiro bastante legal. Ele pegou 2 textos ali para trazer a biografia do Oppenheimer. Ele vai adaptar, eu acredito que ele vai adaptar muito bem, porque ele vai colocar a perspectiva da como está exatamente no texto da biografia, que não seria o que mais próximo do que teria acontecido, em preto e branco, nas cenas em preto e branco. Isso eu achei muito interessante da direção dele, de trocar, usar o preto e branco para retratar como se fosse a realidade, e o colorido para usar como a interpretação que ele fez do texto. Bom, galera, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu já falei bastante coisa aqui sobre o filme. Deixa pra gente nos comentários aí o que vocês estão esperando do filme. Obrigado aí por acompanharem até aqui. E não se esqueçam, talvez a gente não seja um farol para o mundo, mas com toda certeza nós preservamos a fagulha do conhecimento.